Olá, trabalhadores e trabalhadoras em educação e comunidade em geral. Me chamo Luciana Basílio, estou à frente da Secretaria de Imprensa e Divulgação do nosso Sintero e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Sintero em Debate. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o processo eleitoral de 2024. Temos as eleições municipais e hoje esse é o nosso tema do Sintero em Debate. Estamos com duas convidadas nossas, debatedoras, tá? A Leonilda Simão, que é dirigente do nosso Sintero, que é carinhosamente conhecida como Léo do Sintero. E temos também a advogada Rosa Maria, que é especialista em processo eleitoral, é mestre em políticas públicas e hoje está aqui para fazer o debate conosco. Quero aqui cumprimentar todos os trabalhadores em educação do Estado de Rondônia, né, cumprimentar também a população em geral e agradecemos, né, essa possibilidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante para o momento. Rosa Maria? Agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando para todo o Estado, para mais de 20 mil sindicalizados, representados em cerca de 19 a 20 municípios, né? Então, é importante a gente falar sobre o processo eleitoral e ter representatividade dessa categoria. Assim, queremos agradecer a Léo pela participação e a advogada Rosa Maria por atender o nosso convite e vir falar desse tema conosco. Léo, você agora pode abordar um pouco para nós como é que está o cenário político, como é que está o processo aqui no estado de Rondônia? Então, o processo 2024, né, eleições municipais, eu acho que é interessante a população refletir, né, visto que é um momento de extrema importância. Para mim, as eleições municipais são as eleições que, de fato, têm uma proximidade maior com o povo, porque nós sabemos que as ações, né, políticas, as políticas públicas, elas acontecem nos municípios e, portanto, nós precisamos estar atentos às pessoas que se colocam para nos representar. Eu vejo que o cenário de Rondônia é um cenário que precisa ser olhado com muita preocupação, né? Visto que é um estado que está em desenvolvimento, nós sabemos que é um estado com grande potencial e nós precisamos ter representantes municipais, prefeitos, vereadores, que conheçam a realidade do seu município, que tenham engajamento com a população, que saiba discutir diretamente com a população, ouvir e, assim, conseguir ter a percepção clara que quais são os problemas, né, que precisam ser atendidos com urgência, os que precisam ser atendidos a médio e a longo prazo. Então, fazer todo esse diagnóstico para que realmente, né, todos os municípios de Rondônia possam ter representantes, né, tanto no parlamento municipal como no executivo, que pense em promover políticas públicas que chegam a todos e a todas, que chega, né, para a periferia, né, que chega para o homem do campo, que chega para as mulheres, né, para os povos indígenas, né, os negros, enfim, que leve em consideração toda a diversidade, né, da população que reside no município. Ok, obrigada, Léo. Rosa, Rosa como advogada, você poderia falar um pouco, porque Léo falou muito dessa questão política, importante em relação ao Estado, ao desenvolvimento. E aí a Rosa, fala um pouco para nós dessa questão jurídica, dessa preocupação nossa com as candidaturas, as questões legais, os cuidados. Com você, Rosa. Nós estamos falando aqui de sindicalizados, então ele tem servidor público, aquele servidor público que se colocou à disposição, que colocou seu nome para enfrentar o processo eleitoral. Um processo que a gente sabe que é difícil, como disse a Léo, importantíssimo, porque é no município onde as coisas realmente acontecem, onde as políticas públicas são implementadas. Então é importante, eu entendo assim, que mais até que a eleição geral, onde a gente tem o governador, o presidente, os senadores, os deputados federais, é no município, na prefeitura e nos vereadores, onde a gente tem mais proximidade, onde a gente pode cobrar, onde a gente pode implementar, onde a gente pode fiscalizar. Então, é importante que você tenha conhecimento da atividade, da responsabilidade de cada ente. Então, quando o sindicalizado ele coloca seu nome à disposição, primeiramente ele
já tem que se desincompatibilizar, já passou o prazo de descompatibilização, ou seja, ele se afasta do serviço público para durante esses 3 meses ele poder fazer a sua campanha, assim como os outros trabalhadores também. O cuidado que o servidor público ele tem que tomar é não confundir, não fazer a confusão entre o candidato e o servidor, ou seja, não utilizar a máquina administrativa em prol da sua candidatura. Então, via de regra, eu sempre tenho que responder ao questionamento. Eu posso fazer campanha na minha escola? Eu posso ir lá fazer reunião com os professores? Eu posso, sempre utilizando. Não, infelizmente, a máquina administrativa, infelizmente, ele não pode. A máquina administrativa não é para isso que ela serve. Então, o servidor público que colocou seu nome à disposição, ele tem que fazer a sua campanha fora desse espaço. Né? Pode utilizar, é lógico, a sua expertise, o seu conhecimento da atividade, enquanto servidor público, atividade de sala de aula, o que você tem a oferecer para a população naquela área, mas não utilizar a máquina administrativa, principalmente nas redes sociais. Ai, maravilha, Rosa. Excelentes esclarecimentos. Agora, Léo, é importante porque Rosa colocou uma questão que para nós é primordial no Sinter, que são as candidaturas de trabalhadores e trabalhadoras em educação. Para você, como é que você está vendo esse processo? Então, na verdade, a gente gostaria que tivesse muito mais trabalhadores participando do processo. E na educação, eu acho que é bem interessante ter falado na questão da educação, porque nós temos uma problemática. A maior parte, né, das pessoas que compõem a educação são mulheres. E aí a gente já entra nessa parte da dificuldade da mulher entrar na política. E o Sinter ao longo, eu acho assim muito interessante, né? Quando eu vim para o Sinter, eu já tinha essa percepção do quanto o Sinter se envolve na questão política, muitas vezes até alvo de crítica, porque muitas vezes as pessoas não percebem o quanto é importante o papel do sindicato, tamanho do Sinter, né? De ter um posicionamento sobre a política, e a gente faz isso, faz o debate, né? Eu tive aí por 2 mandatos no Sinter, fiz o debate na questão política, agora também, nesse momento, a gente tem feito, né, com o atual presidente, e a gente sempre diz das dificuldades de um trabalhador ingressar na política. E quando esse trabalhador é uma trabalhadora, então é muito mais difícil, porque nós vivemos num país patriarcal, um país machista, né, que coloca toda mulher num papel que tem que ser aquele papel, de certa forma, imposto pela sociedade. E isso significa que a mulher não pode ir para espaço de poder, porque é uma sociedade patriarcal que a gente, a passos muito lentos, né, a passos muito lentos, nós estamos tentando desconstruir. E aí a nossa preocupação é justamente essa. As trabalhadoras em educação precisa se colocar, precisa apresentar o seu nome. Então, quando a gente já faz uma avaliação em todo o Estado, as trabalhadoras que temos procurado, ou os trabalhadores, né, também tem homens candidatos, são muito poucos, né? Ou então não fez uma construção antes. Né? De repente, o fato de ser poucos que colocou o nome à disposição, mas tudo bem, se tiver feito um trabalho, construído um nome, de repente a gente tem êxito. Mas às vezes a gente não vê isso. E ainda tem a preocupação da questão econômica. Né? Nós sabemos que os trabalhadores que vão, né, para essa área aí do espaço político, né, que quer galgar um lugar, né, dentro desse ambiente que nós entendemos que faz a diferença para que a população viva bem, muitas vezes ele não tem, né, esse trabalhador não tem as condições, né, financeiras, né, para se preparar para isso. Nós sabemos que o financiamento, ele, né, é o financiamento que vem dos partidos, mas a pessoa tem também que estar bem, né, financeiramente, com sua vida organizada, para que ele vá, né, para a política despreocupado. Então, assim, nós temos essa preocupação, nós entendemos que a classe trabalhadora ela precisa participar de forma consciente, não basta ser qualquer um, não basta ser qualquer mulher. A gente precisa
ter mais mulheres na política, mas aquela mulher que entenda o seu papel dentro dessa sociedade e quando ela vai para o espaço desse, ela tem que quebrar paradigmas. Ela tem que ter coragem de fazer os enfrentamentos para que as políticas públicas cheguem, principalmente as políticas públicas para as mulheres. Ótimo. Então, assim, infelizmente, nosso tempo é curto, não é? É importante demais o tema, mas nós vamos passar agora as considerações finais das nossas debatedoras aqui. Léo, por favor. Então, nós estamos vivenciando, né, esse momento, são as expectativas grandes de toda a população, né, para que a gente realmente possa ter representantes que vá de encontro às necessidades do povo, que pensa sobre a importância de nós vivermos em sociedade, num estado de bem-estar social, onde toda a população possa viver bem. Então, nesse contexto, eu gostaria de dizer que é a democracia sendo exercida no nosso país. E quem exerce a democracia são os cidadãos e cidadãs. Então, vamos participar, vamos ser criteriosos na escolha dos nossos representantes, vamos analisar aquele que consegue compreender a necessidade de toda a população, principalmente a população mais carente, a população que mais precisa, que vive realmente numa situação de vulnerabilidade. Então, precisa observar se o candidato tem essa sensibilidade, se ele conhece, né, sobre esse espaço, porque se essa realidade estiver muito longe do candidato, a gente pode ter certeza que ele não vai conseguir nos atender em tudo aquilo que a gente realmente precisa, que é viver bem, é viver com dignidade. Obrigada, Léo. Rosa, suas considerações? Agradecer por estar aqui falando para esse público tão específico, tão importante para o Estado, e parabenizar todos e todas da educação que se colocaram à disposição, que vão fazer esse enfrentamento na política, porque é muito importante que a educação tenha os seus representantes, que tenham um lugar de fala. Não basta só falar, nós temos que ser ouvidos. E o lugar onde você é ouvido é um lugar, um lugar de poder. É um parlamento, é uma prefeitura, é onde você possa efetivamente colocar essas políticas públicas para a educação, implementar, aonde você possa fazer, porque a gente fala, a gente consegue discutir com a sociedade, mas onde efetivamente essas políticas acontecem são no parlamento e na prefeitura. E lá é que nós precisamos de representantes da educação, porque vocês conhecem a realidade do Estado, vocês estão na sala de aula, vocês estão enfrentando. Então, realmente, eu falo assim de coração, com muita admiração por esses profissionais que têm a coragem e estão dispostos a fazer esse treinamento tão importante para o Estado de Rondônia e que benéfico para a categoria. Muito obrigada às nossas debatedoras, a Eu que Léo, a agradeço. advogada Rosa Maria. E este foi mais um episódio do nosso Sintério em Debate, com o tema do processo eleitoral de tamanha importância para a participação consciente dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Não se esqueça, nos acompanhe no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e na nossa página, o site do nosso Sintério. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.